Depois eu canto com o Val um pedaço do hino. 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo 4. Nós já lemos isso na semana passada, ou no domingo à noite. Nessa semana ainda, né? Capítulo 3, versículo 4. Nós falamos sobre a luz, né? A lâmpada. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus chamou Samuel. Capítulo 3, versículo 3 diz assim. Todos encontraram o primeiro livro de Samuel? É bom desfolhar a Bíblia. Nós às vezes ficamos meio preguiçosos para desfolhar a Bíblia, mas é bom, né? A gente ler a Bíblia. Diz assim, ó, 3:3. Tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel. Amém. O irmão pode sentar-se, glorificando a Deus. Nós sabemos e queremos ser rápidos, porque nós não vamos encerrar esta mensagem hoje, que é uma coisa muito boa falar sobre a lâmpada de Deus. Mas diz a Bíblia que antes do alvorecer, eles abasteciam a lâmpada no tabernáculo de noite, e essa lâmpada ficava acesa quase que a noite toda. Ao alvorecer, ia se acabando o azeite da lamparina e a luz iria se apagar. Mas antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus chamou o menino Samuel. O importante disso é que a noite inteira a lâmpada está acesa, porque no alvorecer do dia nasceria o sol e traria a claridade. Na antiguidade não existia iluminação pública e nem energia elétrica. A lâmpada que se usava seria a lamparina, e a Bíblia diz que esta lamparina estava dentro do tabernáculo, ou na casa onde estava habitando Samuel, no templo, depois no tabernáculo, no templo, e veio desde que o povo de Deus saiu do Egito. Diz a Bíblia que o Samuel estava deitado, e quando ele está deitado no templo, Samuel dormia, aonde os levitas também dormiam. O lugar onde ele ficava era perto também do quarto do sacerdote Eli. Diz a Bíblia que durante aquela noite, numa determinada hora, Deus chama Samuel. Talvez você diga assim: pastor, eu já sou crente há muito tempo e ainda eu não ouvi a voz de Deus. Deus vai se manifestar no momento certo na sua vida. Samuel foi entregue a Eli quando ele tinha 3 anos de idade, e quando Deus falou com ele, diz alguns historiadores que ele já tinha aproximadamente 12 anos de idade. Era um menino ainda? Sim. Qual é o menino que tem 12 anos aqui? Levanta a mão. Eu sei que o meu Samuel tem 11. Eu acho que a maioria dos juniores que estão aqui tem 11 anos. O Samuel, ele foi chamado aproximadamente com 12 anos de idade, e ele nunca tinha tido uma experiência com Deus, ele nunca tinha ouvido a voz de Deus, e quando ele ouve aquela voz lhe chamar, ele pensou que era Eli. Por isso que dá a entender que Samuel dormia perto do quarto em que Eli dormia. E quando Samuel ouviu essa voz que lhe chamava, ele foi por 2 vezes até o quarto de Eli e disse assim: o Senhor me chamou? O Eli disse assim: eu não te chamei, você volta a deitar-se novamente, e se alguém te chamar de novo, você diga assim, ó: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Olha só, meu irmão, quando Deus quer falar com o ser humano, ele se manifesta através de uma criança, através de uma pessoa de idade. A Bíblia diz que a arca estava ali, e dentro da arca da aliança estavam as leis, mas o sacerdote já estava ficando cego, o povo já não obedecia mais a palavra de Deus. Mas Deus estava levantando no meio daquela geração um remanescente. Quem? Uma criança, um menino que foi ganhado pelas orações, quando aquela mulher se teve por embriagada, e o sacerdote disse que ela tinha bebido em plena manhã, ela estava embriagada. Pelo contrário, ela estava chorando e agradecendo e clamando a Deus pelas vitórias
abençoada, ele tinha uma mãe que tecia túnica para ele, todo ano ela vinha trazendo um presente, uma mãe se absteve do filho, dedicou ele ao Senhor, todo ano ela visitava, vamos fazer que fosse o Natal, todo Natal aquela mãe vinha visitar o seu filho e trazia uma túnica, um presente para ele, mas ele estava dentro da casa de Deus, desde os 3 anos de idade, aprendendo, ouvindo o sacerdote Eli, e ele observava muitas coisas ali. Ele via que Ofni e Finéias já não obedecia mais a Deus, eles colocavam a mão naquilo que era sagrado, sem discernir que era pecado, que não era pecado. E hoje nós estamos vivendo esses mesmos dias em que o sacerdote muitas vezes está dormindo, não está vendo mais o pecado, não está vendo mais as coisas erradas, e alguém diz assim: o que nós devemos fazer, pastor? Nós devemos ser uma Ana da vida, devemos ser um Elias da vida, que venhamos dobrar os joelhos, orar, pedir a graça de Deus para que a lâmpada de Deus não se apague no nosso meio. Nós precisamos que a lâmpada de Deus fique acesa na nossa vida. A igreja não pode perder a presença. Quando eu falo de lâmpada, eu falo da presença de Deus na nossa vida. Ali estava a arca, ali estava o conserto, ali estava a obediência, mas o povo se afastou-se de Deus, porque a lâmpada já estava ofuscando, a lâmpada estava apenas uma religiosidade, não era mais um temor. É o que acontece hoje. Tem muita gente que se arruma, vai para a igreja, volta da igreja, está na igreja, mas não está vivendo uma vida de comunhão com Deus. Foi ali que o Senhor se manifestou a Samuel, sendo ele ainda uma criança com apenas 12 anos de idade. A Bíblia diz que a ocasião era propícia para Deus falar com o menino. Por quê? Porque Eli já não ouvia mais a voz de Deus, não tinha mais condições de enxergar os pecados, ele não tinha condições de enxergar, mas os irmãos que ainda eram crentes, fiéis a Deus, eles vinham e contavam os pecados de seus filhos, mas ele não tomava providência. Ou seja, ele estava dizendo assim: eu já fiz tudo o que pude fazer, agora deixa as coisas correr de água abaixo. Tanto é que o final desse homem, desse sacerdote, é trágico. Ele cai da cadeira, quebra o pescoço, morre. Quando ele ouve a morte que morrem seus filhos, ele morre a nora, e só fica o Icabor, e aí ele coloca o nome do menino. Foi-se a glória de Israel, mas eles estavam equivocados, porque a glória de Israel já tinha passado para aquele menino, quando Deus chamou ele: Samuel, Samuel. E quando ele pôde responder: eis-me aqui, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Você ainda quer ouvir a voz de Deus? Levante a mão e diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Nós não podemos deixar a lâmpada de Deus apagar. Quando a lâmpada de Deus se apaga, infelizmente, tem dias que o brilho da luz da palavra de Deus vai se apagando, vai sumindo das nossas igrejas. Nós vivemos momentos difíceis que, se você repreender alguém, você é taxado de grosso. Se você falar alguma coisa que alguém está falando, fazendo errado, você é capaz de ser processado. Se você dizer o que é pecado para alguém, vai dizer: ó, pecado é para o Senhor, para mim não é, porque hoje nós vivemos num relativismo. Hoje não é difícil você encontrar alguém dizendo: olha, eu vou para o céu desta forma. O outro está dizendo assim: ó, eu também vou para o céu desta forma. Não existe mais aquele consenso de que o Deus que nós servimos, ele é santo lá no começo, ele é santo hoje, ele será santo eternamente, e que ele não tem sombra de variações. No nosso Deus, ele não é um Deus cambaleão que muda de cor, que muda de estado, que muda de caráter. Ele continua santo, vai ser santo e jamais vai ter sombra de variações. Ele é um Deus santo, poderoso, que anda no meio da sua igreja, que passeia no meio da sua igreja e está agindo aqui nesta noite através da sua presença. Se você crê, você pode adorar, exaltá-lo e dizer: Senhor, o que eu preciso fazer? Levanta a mão e fala, porque eu quero ouvir.
bons para viver, né? Não tem mais dificuldade, nós vivemos como queremos, não somos mais repreendidos, e quando somos repreendidos não obedecemos. Hoje você tem dificuldade de manter uma igreja, mas quem é que mantém a igreja santa? Quem mantém a igreja santa não é o pastor. Quem mantém uma igreja espiritual não é o pastor. Tem gente que culpa tudo o pastor ou o líder da igreja. A igreja não está boa porque o pastor não é de oração. A igreja não está boa porque o pastor não disciplina o que está errado. Não, meu irmão. A nossa igreja começa lá em casa. Nós temos que ser crente lá na nossa casa. Antes de nós sairmos da nossa casa, nós temos um espelho na nossa casa. Antes de nós sairmos da nossa casa, nós temos um espelho para pentear o cabelo. As senhoras têm um espelho para olhar os seus vestidos. As senhoras têm um espelho para olhar o seu rosto. Se está maquiado demais, se vai permitir que você chore ou não. Porque se você chorar, vai fazer um risco, borrando todo o seu rosto. Hoje não é difícil você enxergar. Quando é a Copa do Mundo, eles pintam a unha de azul, de amarelo e de verde. Quando chega o Natal, eles jogam um vermelho forte, porque é o espírito natalício. Nós não estamos vivendo nesse mundo, nós estamos apenas de passagem aqui. É tempo de nós olharmos para o céu e dizer: o Senhor está voltando, e nós não podemos nos envolver com as coisas desse mundo. Aleluia. É natural, com um calor desse, eu deveria estar aqui com uma regata ou de manga curta, né? Mas hoje nós temos o ar-condicionado, tem ventilador. E quantas pessoas que estão andando, pastor, isso aí não salva ninguém, sei que não salva. Aí não, pastor, para aí. Deus só vem buscar o espírito, o corpo. Não, eu volto a falar do que eu falei no domingo que passou. A Bíblia diz que nós temos que ser santos em espírito, alma e corpo. Se o teu espírito é santo, ele vai dizer assim: você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, porque a lâmpada de Deus que está dentro da tua vida está dizendo assim: você não pode, você não pode, tudo pode, mas você não pode. O apóstolo pode dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém que eu faça. Por quê? Porque eu sou diferente, eu sou separado, eu sou santo. Eu posso dar calote? Não, você não pode dar calote. Posso ficar devendo? Não, a não ser que você esteja apertado. Posso ficar devendo para o vizinho? Não. Eu peguei contra o vizinho, cometi uma gafe aqui, peguei o dinheiro. Se fosse outro, dizia assim: roubou o dinheiro, sonegou de pagar a conta, a Salete está cobrando quanto, não, peça perdão, faça isso enquanto você ainda tem lâmpada de Deus na sua vida, porque a lâmpada de Deus não pode apagar de dentro de você. Escute mais. Infelizmente, a palavra de Deus, que é a lâmpada que está dentro de nós. Antigamente Deus precisava estar se manifestando para o ser humano dentro de um caixote. E não tem igrejas algumas igrejas que colocam um caixote como um símbolo daquela arca e olham para aquela arca e consagram aquela arca, igual esse caixãozinho aqui, eu não sei como é que se chama, esse baúzinho de oração aí, que se coloca pedido. Nós podemos colocar os pedidos aí com uma intenção de guardar os pedidos, mas a partir do momento que você apresentar o pedido diante de Deus, jamais será esquecido. Deus não está lendo o bilhete, Deus está lendo o coração. Deus não está lendo o que você escreve no papel, Deus está lendo aquilo que você manda para o céu, aquilo que você pede para Ele e responde. Eu respeito muito quando traz essa lista de pedidos de oração, e aqui tem uma lista escrita que nós não mencionamos o nome, mas se nós fôssemos mencionar o nome, não daria tempo, porque é batido no computador, está uma lista cheia, tem mais de 60 nomes ali, e se nós vamos ler todos esses nomes, então nós apresentamos: Senhor, aqui está o nome das pessoas que precisam das nossas orações. Deus já sabe de todas as coisas. A Bíblia diz assim, que antes de nós começarmos a pedir, Ele já sabe o que nós precisamos. O que precisamos então? Nós precisamos ser conhecidos no céu, nós precisamos ter lâmpadas acesas. Deus precisa olhar no céu e ver que ainda tem luz na terra, que você ainda é luz. Se você ainda é luz, levante a mão e diz: glória a Deus, porque eu ainda sou luz. Luciano da Luca, é isso? Nós temos que ser luz. Mas o mundo faz dessa forma. Hoje eu escutei um triste testemunho de uma pessoa que disse que ele comprou um carro
Lá em Porto Alegre, uma vez, o pai dele comprou um carro, aí ele olharam pelo carro, olharam por fora, o carro bonito, carro brilhoso, tá, coisa linda esse carro, e vendedor que é verdadeiro, ele já disse, ó, esse carro tem isso, já foi feito aquilo, já foi feito um retoquezinho aqui, lá, tal, aqui foi batido, pá, tá. E aconteceu isso essa semana comigo. Daí chegou lá em casa hoje um irmão, e ele disse assim, ó, meu pai uma vez comprou um carro, e nós levamos para casa, e nós morávamos no interior, e nós começamos a andar na estrada de chão, de repente começou a rachar tudo o carro. Rachou tudo. E tinha um buraco igual cabeça de uma bola de futebol. E caiu, e ficou aquele buracão. Era só massa, eles pintaram bem, poliram bem e deixaram bonitinho. Mas quando nós começamos a andar na estrada de chão, revelou que era o carro. Assim é o crente. O crente, quando ele entra na tribulação, se revela o que ele é. Ou ele é luz, ou ele é casca. Ou ele é luz, ou ele é massa. Ou ele é crente, ou ele não é. Ou ele é crente de rachar, ou ele desiste. Se você é crente para ir para o céu, você vai enfrentar todas as provas de joelho, chorando, clamando, mas você vai até o fim, porque você sabe que as lutas que você passa aqui nessa terra são incomparáveis com aquilo que Deus já tem preparado para você no céu. Então mantenha a sua lâmpada acesa. Eu já vou encerrar, eu estou apenas dando uma pequena introdução do que é uma lâmpada acesa. Lâmpada acesa significa sinal de vida. Quem está vivo, dê glória a Deus. Quem está vivo, já corre para o médico. Você não gosta de médico, né? Porque o médico, você está confiando em Jesus e nós cremos nisso também. Mas quando a gente está doente, a gente já logo corre para o médico, né? Ninguém quer morrer. Pastor, eu quero ir para o céu. Mas como é que você vai? Você tem que morrer para ir para o céu. Ninguém vai para o céu vivo a não ser no arrebatamento da igreja. Então, te prepare. Te prepare. O crente ele tem que andar preparado e viver uma vida com lâmpada. Sabe por que eu falo de lâmpada? Porque lâmpada, quando chega a lâmpada, as trevas saem fora. Quando acende, ó, se nós ligarmos todas as luzes aqui, nós vamos procurar alguém. Onde é que nós vamos enxergar alguém? Não tem luz de emergência nessa igreja, já deveria ter. Deveria nós colocar já. Isso vai, vamos providenciar antes, que já está indo para o YouTube, aqui eu estou falando. Então nós já estamos providenciando a lâmpada de emergência para colocar aqui na igreja. Porque se faltar energia aqui agora, nós ficamos todos no escuro, a não ser que alguém comece a acender os celulares, que por aí estão. Quantos estão com o celular ligado? Levanta para me ver. Deu glória a Deus com o celular, quero ver. Quantos celulares ligados nós temos aí? Não tem nenhum. Glória a Deus, aleluia. Eu pensei que alguém ia levantar o celular para iluminar, mas ninguém está com o celular ligado. Graças a Deus você está conectado com Ele. Você está ligado com Ele. Isso é bom demais. Se liga com Ele. Desliga o celular. Não pode andar com o celular ligado aqui dentro da igreja, mandando zap, torpedo. Deixa isso para depois do culto, porque agora é hora de você acender a lâmpada, assoprar o barril de fumeira. Dá glória a Deus, aleluia. E ser abençoado. Estou ficando acusado. Aleluia. Vamos lá. A lâmpada acesa é sinal de pessoas vivas. A gente às vezes vai num fúnebre e a gente vê uma tristeza, um silêncio, e aí a gente fica pensando, o que está acontecendo? Alguém morreu. E nós não podemos estar aqui dentro de uma igreja vivos, mortos. Nós ou somos vivos ou não somos. Não tem esse negócio, mas levanta a mão, vai aparecendo minhas axilas. Faz um vestido, um casaco mais comprido, eu posso levantar a mão para cima, posso se abaixar. Não tem nem problema, não vou ver nada demais de mim aqui. Agora tem gente que não consegue mais esticar a mão porque sobe a saia, não dá mais para levantar o que aparece aqui, outro. Então mude, né? Deixa a lâmpada pegar na sua vida, vai mudando o negócio. Vai mudando tudo, a igreja mudou, não mudou não. A santidade continua sendo santidade. Crente tem que ser santo de verdade. Ele começa de dentro para fora e vai jogando a vaidade. Hoje eu quero uma cor mais vermelha, hoje eu quero mais azul, hoje eu quero a cor para combinar com o vestido. Nada contra, mas eu acho assim, o cristão ele é bem mais. Ele é sal e ele é luz, né? Ele é sal e é luz, ele é sal e é luz, ele é sal e é luz, ele é sal e é luz. E o sal não muda de cor, agora inventaram um sal amarelo, inventaram um sal vermelho, inventaram um sal coloral, mas continua sendo sal dentro. Ele é sal, tem sal, se não tiver o sal, não adianta ser vermelho, amarelo, tem que ser sal. Sal é sal. Aí tem gente, eu vivo disso.
não viva para os crentes, faça para quem não é crente. Ainda tem aqueles atentadinhos, né? Que quando você vai em algum lugar e diz assim, você não é crente? Sou. Não, você não pode fazer isso. Aí está dizendo a verdade, eu não posso mesmo, mas eu estou fazendo. Por que você está fazendo? Agora hoje pode, está tudo relativo. Não pode não. Você é crente para ir morar no céu? Não pode. Você é santo, separado, santificado. Olha o Sansão. Você não pode beber bebida forte, você não pode tocar em cadáver, você não pode casar com outra mulher de outra cidade. Não, eu vou fazer o que eu quero, eu vou casar com não sei quem, eu vou fazer o que me vem na cabeça, eu vou matar o leão, eu vou comer o mel que está dentro do leão, mas você também vai morrer dentro de um lugar que não é o teu lugar. Você vai morrer fora da tua terra, fora da tua nação, porque você desobedeceu. O desobediente não sempre paga um preço, morre cedo, corta o cabelo, fica com os olhos vazados. E a Bíblia diz que ele teve uma trágica morte porque ele perdeu a lâmpada de Deus que estava na sua vida. Deus só deu a sanção, a misericórdia, acendeu a lâmpada uma vez mais, porque ele se humilhou e disse assim, Senhor, pela minha vida uma vez mais, deixa eu me vingar desses meus inimigos que estão zombando de ti. Aí Deus disse assim, já que você vai morrer mesmo, depois daqui você não vai viver mais. Tem crente que às vezes quando ele melhora espiritualmente, é melhor a gente levar ele para o céu, para não se estragar mais. E quando ele melhora, é bom que Jesus já recolha, leva ele para o céu, para que ele não volte mais a apagar a lâmpada e perder a salvação. Porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Sansão se abraçou com as colunas do templo e disse assim, Deus, devolve a lâmpada que eu perdi, porque eu te desobedeci. Devolve, Senhor, devolve, Senhor. E Deus devolveu, e ele derrubou e matou mais gente com a sua morte do que toda a sua vida, mas ele morreu. E eu não quero que você morra agora, eu quero que você continue dando fruto, dando glória a Deus, salvando almas, sendo uma bênção de Deus. Vai adorando quando luz. Que bom se o Jack vivesse no tempo da lei, ele seria um nazireu, né? Tem o cabelo bem grandão. Aí tem os crentes que olham para o Sansão e dizem assim, agora é normal o homem andar cabeludo. O apóstolo pode dizer assim, ó, é desonroso para o homem ter o cabelo crescido, é desonroso para a mulher ter o cabelo curto. Tudo isso está na Bíblia. Ah, pastor, mas me prove isso, está na Bíblia. Ah, é desonroso. E se eu for falar de usos e costumes, e por dentro da Bíblia, tem muita gente que ficaria hoje fora das coisas bíblicas, porque desobedecem a Deus. E uma das coisas que Deus abomina é a desobediência. Quando você desobedece seu pai e sua mãe, você já tem morte prematura. Porque diz que quem obedece o pai e a mãe vive muito tempo na terra. E quem desobedece a Deus vive muito? Vive pouco. Parou, né? Agora? Acabou o Pentecostes. Acabou o Pentecostes. Não tem porquê, pastor. Porque quando a luz se apaga, você perde a fé. E quando você perde a fé, você não liga mais o que faz. Tanto faz você comer saúde como angu, para você é tudo igual. Tanto faz você correr para cima como para baixo. É tudo igual, é relativo. Eu estou vivendo um relativismo. Hoje ser evangélico é moda. Ser crente é moda. Hoje você tem igreja para todos os gostos. E é por isso que a gente às vezes diz assim, ah pastor, mas aqui está muito apertado, nós vamos para outro lugar. Não tem problema. Jesus disse assim, ó, apertado e estreito é o caminho que conduz à salvação. E são poucos que entram por ele. Olha, você olha um bairro desse tamanho, quantos habitantes tem nesse bairro? Alguém já fez um levantamento? Mais ou menos o quê? Uns 10 mil habitantes aqui nesse bairro? Uns 10 mil? Mais ou menos isso? Por aí. Ou um pouco mais, o gentil deve saber isso, um pouquinho mais, quem sabe? E quantos nós temos de crentes? Poucos. O caminho largo vai levando um monte de gente. O caminho estreito é aquele que quanto mais aperta, mais gente vai saindo. Vai saindo. Ah, eu vou para outra igreja, vou para outro ministério, porque lá... Os discípulos e os seguidores de Jesus fizeram a mesma coisa. Jesus começou a pregar um sermão, era multiplicação de pão, era multiplicação de peixe, dava comida para a turma. Oh, você quer arrumar crente? Faça uma cantina e diz assim, olha, tem picolé de graça, tem pipoca de graça, tem cachorro quente de graça, vem gente de tudo quanto é lugar do bairro, se enche, a tua igreja enche. Você quer trazer bastante gente para a igreja, diz assim, ó, depois do culto vai ter uma churrascada, vocês venham que vai ter um grande coquetel, vai encher a igreja. E Jesus fez isso. Ele multiplicou o pão para 5.000 homens, além de mulheres e crianças, e estava aquela gente tarada, vamos colocar umas 10 mil pessoas. A
pega o microfone e começa a pregar um sermão. E o sermão não era mais de multiplicação de pão nem de peixe. Era um sermão duro, um sermão para salvação. Aquele sermão que para salvação é aquele que diz assim, ó, você deve amar o teu inimigo. Olha, para que mais difícil que amar o teu inimigo? Para que mais difícil que orar pelo teu inimigo? Você deve amar o teu próximo como a ti mesmo. Que coisa! Tem gente que vai no espelho, passa protetor solar todo dia, passa Mary Kay, passa Avon, passa não sei mais o que lá, e vai passando boticário, e vai, e aí meu corpo é lindo, eu sou lindo, e quem não se acha lindo já está destinado a ser um homicida, porque ele quer morrer. A pessoa tem que chegar no espelho, mesmo que ele seja um bujão de gordo, que ele seja um palito de fino, eu sou bonito, eu sou careca, mas sou bonito, o meu bigode está branco, mas eu sou bonito, meu cabelo está branco, mas eu sou bonito. Ele se valoriza, ele tem prazer de viver. Agora quem vai na frente do espelho e diz, eu não me gosto mais de mim, vai cair uma depressão, vai morrer e vai dizer assim, o que aconteceu? É o desgosto, é aquele espírito daquele hino que diz assim, ó, espírito de inferioridade, né? Eu quero que não vai pegar bombinha já, né? Fica aí, não pega bomba, porque não tem bombinha, fica aí dando glória a Deus, não se afina, adora o nome do Senhor, porque nós temos que nos gostar de nós mesmos. Quem é que acha eu bonito? Não sei que Cabete viu em mim, mas eu me amo, vou no espelho, eu sou o cara. 52 anos, eu sou o cara, mas eu tenho que me amar. Se eu não me amar, quem vai me amar? E a Bíblia diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Assim como eu cuido de mim, eu tenho que cuidar do próximo. Para que coisa mais difícil que essa? Olha para esse irmão que está do seu lado. Não precisa olhar no olho porque eu não gosto desse negócio. Só diga assim, ó. Se você consegue dizer para ele assim, eu amo você igual eu me amo eu mesmo. É só da boca para fora. É só da boca para fora. A maioria. É isso. Eu te amo, mas a gente dá assim, eu te amo, meu amigo Nilton. Mas depois do culto você vai embora e eu vou. Esse amor que nós vivemos. Esse amor. Agora o amor que a igreja primitiva viveu, porque a lâmpada de Deus estava acesa, eles vendiam as suas propriedades, vendiam os seus bens e repartiam com os pobres. Nós estamos na campanha para a cesta básica, para conseguir 40 cestas básicas num setor desse tamanho. E eu fiz uma proposta aqui para os irmãos no domingo, para uma família doar, cada família doar uma cesta básica, se reúne lá com os filhos. E será que nós não temos 40 famílias crentes aqui na cidade mineira? Para que, pastor, essa cesta básica? Para ajudar os missionários, para fazer o Natal missionário, para aquelas pessoas que não têm como comprar 1 quilo de feijão. Nós estamos fazendo isso. O que é isso? É assistência social, é a obra de Deus. A Bíblia diz que em Tiago 1,22 que a verdadeira religião é aquela que visita os órfãos, as viúvas, ajuda os necessitados, contribui para que as coisas de Deus prossiga da melhor maneira possível. Então amar o próximo como a nós mesmos é difícil. Tem gente que diz assim, olha, eu amo meu próximo como a mim mesmo. Quem é o meu próximo? Minha esposa ou meu marido? Ah, eu amo ele, duro com ele, esse não, o teu próximo não é esse. Próximo é o que mora além da sua casa, o que mora embaixo da sua casa é família. O teu próximo não é a tua esposa, o teu próximo é aquele que passa às vezes com dificuldade e você precisa estender as mãos para ajudar. Como é que nós temos isso? Com a lâmpada de Deus acesa na nossa vida, com Deus dentro do nosso coração. Sem Deus, nós não fizemos isso. Nós não fizemos isso. Então eu vou lá no Luciano e ele vai me dar um carro. Não é assim também. Eu vou lá no Valentim, ele vai colocar o vidro na minha casa, tudo de graça. Se Deus colocar no coração dele, ele pode fazer. Eu vou lá no Marquinhos e ele vai doar ração para o meu cachorro. Não vai doar nunca. Porque se ele vai doar ração para o cachorro, você tem condições de bater um cachorro. Então você compra a ração para o cachorro. Eu, como não tenho condições de bater um cachorro, eu não compro ração e não tenho cachorro. Eu prefiro plantar um pé de alface do que ter um cachorro. Cada um tem o seu hobby. Cada um tem o seu hobby. Você paga alface e eu não pago. Você paga a ração e eu não pago. Cada um escolhe o que quer fazer. Eu prefiro comer a minha alface, a minha beterraba, a minha salsinha plantada no meu quintal, a minha cebola, a minha couve, do que comprar ração para o campo. Nada contra o campo, porque o campo também é uma criatura, graças a Deus para a vida dele. Mas quando tem um coral de cão na tua